Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que é bem interessante, e não que ele seja de fato novo, mas eu vejo que ele tem começado a entrar bastante em voga nos últimos meses, e é por isso que eu quero comentar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é a questão da análise quantitativa e principalmente qual que é a diferença entre análise técnica, análise fundamentalista e análise quantitativa. Tá? Para a gente entender, então, o que que é análise quantitativa, a gente tem que ah, entender primeiro o que que é estatística, né? E o que que ela analisa. Tá? Eu até busquei aqui na internet uma descrição de estatística, né? Então, aqui, ó. Estatística é um ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e apresentação de massa de dados numéricos. Uma segunda descrição é qualquer coleta de dados quantitativos. E essa palavra é que é a palavra mais importante, quantitativo, que é quantificar, medir, ou seja, eu vou pegar um conjunto de dados, né, eu vou medir aqueles parâmetros que me interessam e eu vou chegar num resultado, e em cima desse resultado é que eu vou tomar minhas decisões ou uma conclusão ou não, né? Daqui a pouco eu vou analisar um conjunto de dados e ele não me chega a conclusão nenhuma, não é conclusivo e simplesmente eu vou descartar aquela análise, tá? Eu quero só falar rapidamente um pouco sobre a análise técnica, né, e aí mostrar a diferença entre a análise técnica e quantitativa. Bom, pessoal, a análise técnica é super conhecido, né? Principalmente para quem já opera no mercado, quem já fez uma compra e uma venda de ações, e no caso a gente não vou me aprofundar muito aqui, porque só quero explicar qual que é a diferença entre análise quantitativa. Análise técnica, a pessoa olha o gráfico, tá? E ela pode se basear em determinados indicadores, mas ela sempre vai olhar coisas como, por exemplo, suporte e resistência. Né? Então, aqui estou aqui no mini índice. Deixa eu pegar meu gráfico aqui, que eu não estou mostrando o gráfico, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Análise técnica mostra coisas como, por exemplo, aqui tem uma resistência, né? Então o preço tende a bater nessa região e voltar. Né? Se romper e testar isso aqui e continuar, fazer um movimento como isso aqui, por exemplo, né? Aí continuar, certo? A gente espera que ele faça esse movimento aqui. Né? Mas se bater e voltar nessa região, ele volta. Eu, análise técnica, inclusive, pode usar fatores da análise quantitativa e vice-versa. Por exemplo, eu vou fazer uma entrada pelo setup do IFR, tá? Para quem não sabe como adicionar o IFR aqui no MetaTrader, que é essa plataforma que eu estou olhando aqui os gráficos, eu venho aqui no menu Inserir, Indicadores, tá? Osciladores, e aí eu vou colocar aqui Relative Strength Index, que é a tradução de IFR. Tá? Eu vou colocar os períodos. Estou só exemplificando um setup, aqui é um FR2 de 2 períodos, vou dar um OK. Como eu já tenho um aqui, só vou excluir para não ficar muito confuso aqui, tá? E aí, vamos supor que a análise técnica, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar quando o IFR2 estiver abaixo de 5, tá? Que é um setup também da análise quantitativa, só que, só que na análise técnica, eu vou sempre analisar, ou quase sempre analisar, fatores como, tocou aqui e está numa região de suporte. Opa, então aqui é um sinal interessante. Vamos botar uma setinha aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu ampliar essa linha. Tá. Vamos botar uma setinha aqui, ó. Aqui é um ponto interessante, por quê? Porque o IFR2 está abaixo de 5 períodos, mas ele está também numa região de suporte, o que é interessante para mim, tá? O que isso pode ocasionar? Pode ocasionar momentos que duas pessoas vão olhar o mesmo gráfico, tá? A mesma condição de entrada, e uma vai dizer, cara, essa entrada é uma boa entrada,
Então aqui está bem interessante. E outra pessoa pode olhar e pode dizer, cara, essa entrada eu não acho uma entrada muito boa, porque eu precisaria de um suporte mais forte, por exemplo, né? Uma região em que o preço bateu mais algumas vezes e voltou, talvez uma região como aqui, por exemplo. Se aqui o IFR2 estivesse abaixo de 5, né, aí eu entraria, porque aqui eu estou numa região mais forte. Ou outro até poderia dizer, aqui fez um martelo, ou algo semelhante ao martelo, tá? Então, o analista técnico, ele faz essa análise, ele pode usar um indicador para fazer a entrada, mas ele analisa outros fatores. Tá? Daqui a pouco ele vai analisar um outro time frame também para ver se está num time frame maior, numa tendência, e eu vou entrar junto com essa tendência, numa reversão. Enfim, um analista técnico vai fazer essa série de análises, né, complementares. Tá? Quando a gente faz uma análise quantitativa, qual que é a diferença principal? A gente não vai eliminar completamente a subjetividade. Tá? A gente não vai ser subjetivo, ou seja, a gente vai pegar se a minha entrada é essa, baseada no indicador, por exemplo, no IFR2, tá? Se o IFR2 estiver abaixo de 5, por exemplo, no caso do setup do FR2 Sniper, se estiver abaixo de 5, eu vou fazer uma compra e dependendo eu posso, se estiver acima de 95 aqui, eu vou fazer uma venda. Não importa a condição, a não ser que eu adicione parâmetros a esse setup. Mas eu vou sempre seguir 100% aquela estratégia à risca, né? E a análise que eu faço em cima disso sempre é estatística. Ou seja, eu vou rodar esse backtest no passado e aí eu vou pegar quantas vezes fazendo essa entrada eu ganhei e quantas vezes eu perdi. E em cima desse resultado, deixa eu mostrar aqui, que nem aqui, O Gaspar, por exemplo, fez alguns estudos bem interessantes, né, sobre o setup do FR2 e foi isso que ele fez. Ele foi pegando um conjunto de ativos aqui e foi testando. Se eu entrar com o FR2 abaixo de 1, por exemplo, qual que foi meu lucro, fator de recuperação, quantas operações eu tive. Se eu entrar com o FR2 abaixo de 2, né? Ou seja, vai pegando essas entradas, não se importa com a condição do mercado, não faz uma análise do mercado e simplesmente entra à risca, né? Segue a risca, mede isso, quantifica isso e em cima do passado a gente toma a decisão para frente, tá? E é isso, essa é a principal diferença, ou seja, o analista técnico faz essa análise do mercado e a análise quantitativa a gente não faz essa análise do mercado, a gente olha os números, o resultado que teve no passado, né, e a gente espera que se assemelhe com o futuro e a gente em cima disso, então, toma nossas decisões para frente. É claro que a gente tem parâmetros, tem outros mecanismos e ferramentas, né? Não simplesmente, eu fiz um backtest, coloco para frente e espero que seja igual, né? E aí, em cima disso, a gente toma a decisão, tá? E, claro, isso sempre, sempre, sempre vai gerar a pergunta, né, pessoal? Qual que é a melhor, Janderson? E para responder isso, eu peguei aqui um material, vamos ver. Deixa eu botar na tela aqui. Talvez alguns de vocês conheçam essa história, talvez alguns de vocês não conheçam, né? Mas eles colocaram, então, só para resumir, eles colocaram algumas pessoas vendadas, né? E colocaram então para analisar o elefante. E cada uma dessas pessoas vendadas começou a pegar numa parte do elefante, né? E aí depois questionaram cada uma delas o que elas estavam enxergando, né? E aí esse cara que estava mais aqui, vamos desenhar aqui,
Mas aqui perto da orelha do elefante, começo a dizer, ah, não, o que eu estou enxergando, o que eu tenho aqui é uma folha de bananeira, né? Já esse outro disse, ó, não, com certeza isso aqui é uma parede que eu tenho aqui, né? Outro então disse, ó, isso aqui, não, vocês estão enganados, isso aqui é uma cobra, né? E outro então disse, ó, não, com certeza é uma mangueira e assim sucessivamente, né, pessoal? E acho que essa é a melhor analogia para a gente fazer com relação ao mercado. O mercado, para mim, na minha opinião, é um grande elefante. Deixa eu até escrever aqui. O mercado, então, é um grande elefante e estamos nós aqui, cada um tentando analisar, fazer uma análise desse grande elefante e tomando nossas conclusões. Cada um deles enxerga uma parte e cada um deles, né, decide em cima dessa parte que ele enxerga. Então eu vejo que não tem um bom ou ruim, ou um certo ou um errado. O que existe é uma maneira de que você se adequa melhor. Então aqui, por exemplo, né, o cara que está aqui não tem nenhuma relação com a posição da pessoa, mas vamos fazer aqui, tem um analista técnico, né, por exemplo, o Bizzi, o Leandro, né, vão estar vendo aqui o mercado. Aqui a gente vai ter então um cara mais uma análise quantitativa, certo? Eu, o Gaspar, Stormer, né? Daqui a pouco aqui você vai ter um cara que vai fazer uma análise mais tipo um tape reading, por exemplo, né? Vai ter uma outra visão do mercado, né? Então, ou seja, todas essas pessoas estão olhando para o mesmo grande elefante e cada uma delas está tomando uma decisão, né, fazendo a sua análise, e todas estão olhando para o mesmo elefante, e por isso que não vejo como um certo ou como um errado, e vejo sim como uma maneira de você ver esse elefante, a maneira que você se adequa melhor, tá? Claro, aqui até faltou também, né, colocar, vamos até voltar aqui, a análise fundamentalista, né, que eu não comentei muito, mas é aquela análise em que a gente analisa os balanços da empresa, vai ver os números da empresa, né, e vai em cima disso tomar a decisão. Se a empresa está sadia, opa, vou comprar essa empresa. Se a empresa deixou de ficar sadia, talvez aumentou a dívida, vou sair dessa empresa e vou entrar numa outra empresa. E até usando isso, né, o que eu vejo é que a gente pode, de fato, estar atuando em 2 ou 3 lugares, né? Aqui daqui a pouco eu vou fazer uma análise técnica. Opa, deixa eu voltar aqui. Fazer uma análise técnica, talvez pegando ativos que estão com bons números, né? Mas normalmente a gente faz uma análise usando uma delas, tá? E é por isso que eu me coloco, vamos pegar aqui, eu me coloco, mas aqui numa análise quantitativa é isso que a gente, é isso que eu me encaixo melhor, né? E é o que eu gosto de fato. Então a gente vê que esse, para mim, esse é o caminho, é por isso que a gente fala dessa análise quantitativa. Em cima disso, a gente já consegue fazer um link, então, para entender o que é o robô, né? O robô nada mais é que uma ferramenta, né, que nos auxilia a, a participar ou operar no mercado de uma maneira quantitativa, né? Então, ou seja, a gente vai pegar o robô, vai pegar a ferramenta, ele vai nos ajudar em 2 etapas. Na etapa do backtest, né, que é olhar para o passado e ver como é que aquela estratégia teria se comportado no passado e qual o resultado dela, certo? Então, aqui é um ponto que o robô não vai nos auxiliar. E o outro ponto é na própria execução.
Posso operar no mercado com uma análise quantitativa, sem usar robô, Jans? Pode. Inclusive, existem fundos que usam e operam com planilhas no Excel, né? Se fizer pegar um indicador, colocar o preço histórico na planilha do Excel, fizer o cálculo do indicador lá e ver, opa, essa estratégia deu X% de acerto, né? Deu um resultado tantos por cento de lucro, e em cima disso pegar o resultado que ele está me dando e fazer as operações do mercado, não tem problema nenhum. Como eu disse, tem inclusive fundos rodando assim. É claro que o robô, nesse sentido, ele nos facilita o trabalho. Então, o robô nada mais que uma ferramenta, algo que nos permite participar do mercado, operar no mercado, sem ter que fazer, de fato, essas operações manuais no mercado. A gente vai pegar, então, vai fazer o backtest, entender, vamos mostrar aqui, ó. Vamos pegar aqui um robô. Então, a gente tem essa ferramenta e eu seleciono os parâmetros dentro dessa estratégia. Não preciso nem descrever muito aqui como é que é a estratégia. Essa aqui é uma estratégia que é conhecida, que é aquele rompimento da primeira hora do dia. Se o mercado rompeu para cima a primeira hora, a gente entra comprando. Se rompeu para baixo, a gente entra vendendo. E claro, o robô aqui nos permite configurar uma série de parâmetros, filtros, para que a gente possa estar experimentando e vendo isso e tendo essas respostas praticamente instantâneas. Olha só, aqui, ó. Então, esse backtest que eu executei aqui, 2 anos no dólar, ele me deu aqui um lucro total de R$4.000 sobre 50 mil, com uma taxa de acerto aí de 74%, tá? E aí aqui ele vai me mostrando uma série de fatores. Olha, vamos ver qual que é os melhores dias da semana para operar. Olhando por aqui, eu já consigo ver, ó, quinta-feira não é um dia bom. Daqui a pouco eu posso vir aqui no robô e dizer, ó, vamos não operar, não opera no dia 4, por exemplo, né? E aí a gente evita isso, tá? Mas o intuito não é pegar tanto nos parâmetros do robô, e sim que a gente analisa, quantifica e em cima disso toma uma decisão. Opa, esse trade system ou esse sistema aqui, ele é um sistema bom para mim colocar na minha conta real, para mim colocar a operação de fato ou não. Né? Não é um sistema interessante, eu vou descartar isso, vou mudar os parâmetros, colocar algum filtro ou talvez até mesmo mudar o sistema operacional. E aí é que vem então a segunda característica interessante do robô, que é a execução, né? Que eu posso então já colocar o robô. Me interessei nesses parâmetros, me interessei nessa configuração, gostei dela. A partir desse backtest que eu fiz, eu achei interessante, gostei dos resultados. Eu quero pegar essa configuração, eu vou salvar ela. Vamos colocar lá preset. Interessante do dólar, por exemplo, né? E aí eu vou salvar, deixa eu pegar o caminho aqui. Eu vou salvar esse preset, essa configuração. E agora eu vou pegar o mesmo robô aqui, de rompimento da primeira barra, por exemplo, e vou dar um carregar. E aí aqui eu vou pegar lá a preset interessante do dólar. E já nesse momento, o robô, a partir que o mercado abrir e começar a rolar, que ele está me mostrando que tem uma nova versão, mas não tem problema. A partir do momento que o mercado abrir, ele já vai começar a se guiar em cima daquilo que eu analisei no backtest e já vai começar a executar as operações em cima daquilo que eu testei. Ou seja, o robô facilita o nosso trabalho, fazendo essa análise quantitativa. Tá? Ele vai nos ajudar tanto na parte do backtest, na parte do teste, quanto na parte da execução, da implementação. Ambas as partes eu posso fazer sem o robô? Posso. Ambas as partes eu posso fazer sem o robô. Porém, elas ficam muito mais trabalhosas, né, de fazer esse negócio manual, ou usando um Excel, uma coisa assim, fica muito mais trabalhoso. E é claro, aí o robô nos facilita demais esse trabalho. Tá, pessoal? Então, perceba, análise técnica, análise fundamentalista, análise quantitativa, todas elas estão olhando para o mesmo elefante, que é o mercado, né? Cada uma pegando um ponto. A análise técnica é subjetiva,
2 ou 3 traders podem olhar para o mesmo gráfico e fazendo uma análise semelhante, dizer aqui tem compra, aqui não tem compra, né? A análise quantitativa, ela não olha para o mercado como um todo, ela simplesmente olha se o indicador está dando entrada, o padrão está dando entrada, aquele sistema mecânico está dando a entrada, tanto de compra quanto de venda, ele vai executar, não importa outros fatores externos ao setup. Como eu falei no vídeo, na minha opinião, não tem um melhor ou um pior, e existe sim um que se adequa melhor ao seu perfil, ao seu estilo. Agradeço demais a atenção, pessoal, e até a próxima.